caminhando. Quem é que gosta de viajar aí? Levanta a mão. Ai, irmão, eu amo viajar. Principalmente quando é a passeio, viu? Oh, coisa maravilhosa. Todo mundo aqui já foi passear? Quem já foi passear? Quem já foi na praia aí? Você já foi na praia? Que legal, né? Quem foi mais? Foi bem, quando a gente vai na praia, a mamãe não ajuda a fazer a mala? Não ajuda, né? Aí a gente precisa se preparar, não é verdade? Estamos nos preparando, né? Não somente para fazer uma viagem a passeio, mas estamos nos preparando para uma viagem muito especial. A viagem das nossas vidas, não é verdade? Será que é só o Marquinho, o tio Marquinho que está se preparando? Não, todos estão se preparando. Olha, eu trouxe algumas coisas aqui, viu, pensado? Até peço perdão. Vocês aqui, aqui. Jesus amado, que Deus, eu acho que eu vou trazer a Maria para cá. Até peço perdão, porque eu esqueci que as crianças estavam ali em cima. Mas, enfim, olha, dá para todos ver, né? Eu trouxe algumas coisas porque crente precisa estar preparado, né? Olha algumas coisas. A Vandinei que fez a minha mala. Alguém conhece esses personagens aqui? Conhece? A Nikita, o Bolota, diante do trono, né? Aqui, olha que legal que eu trouxe. Vou revelar que a Vandinei gosta de brincar com esse brinquedinho aqui, ó. Tá vendo? A Vandinei, principalmente quando ela tá com calor, sabe? Mas, enfim, olha a outra. Isso que eu trouxe aqui, ó. Alguém se lembra dele? Mas olha que interessante dentro da minha mala que tem aqui, ó. Olha só. Deus já está falando nessa noite, né? Olha que mas não era essa história, viu? Não era essa história do peixe que engoliu, né? Quem que ele engoliu mesmo na história? Tias do Ministério Infantil. Tias do Ministério Infantil. Jesus já está falando, né? Eu não quero mais o Ministério Infantil. Aí o que acontece? Ele vai atrás de você do jeito que você mesmo não querendo, viu? Aí, ó, deu tudo, aí vai lá, ó. É aqui que eu quero você, viu? No ministério, cuidando da criança, viu? Oxalá não seja necessário Deus tomar medidas drásticas, né? Então, aguenta firme aí, viu? Tia. Mas enfim, caminhando aqui pra minha bolsa. Sou grato a Deus, olha, eu também trouxe mais alguma coisa aqui, sabe? Ó, meu Deus, na verdade, eu vou pedir para alguém, de repente, ficar olhando, ó, o mais comportado, que mais prestar atenção aqui, ó, eu vou estar aqui atento, tá? Olhando, observando aqui quem é que está com ar, não vai aqui até o final, né? Mas enfim, ó, que eu trouxe uma ovelhinha também, vou deixar aqui momentaneamente. Tem mais alguma coisa aqui que eu trouxe? Deixa eu ver. Ela não podia faltar, né? Ela não podia faltar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não pode faltar em nossas vidas, né? Jamais na vida do crente. Então, nós que estamos nos preparando para essa viagem, para a viagem das nossas vidas, jamais deixe ela, a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é o GPS, ela é o Google que aponta para o céu, viu, criançada? É ela que vai reger a sua vida, viu? Não é o que o tio ou a tia, o professor, de repente, ensine de maneira equivocada lá na escola, não, viu? E para nós também é adultos, viu? Mas caminhando um pouco mais, eu vou ler aqui, né? O texto que a tia nos ensinou, né, que é o texto base para nós lermos, para nós fazermos a nossa meditação nessa noite, é Apocalipse capítulo 19, onde fala sobre as bodas do Cordeiro. Vocês são umas crianças muito espertas, não é verdade? Enfim, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, sim ou não?
Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Todas as crianças sabem que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Isso é bom, pacífico entre nós, não é verdade? Caminhando. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, ele fala da criação do mundo, né? Vocês estão conseguindo ver lá em cima? Estão conseguindo? Vocês enxergam bem, né? Mas enfim, o livro de Gênesis, ele fala que Deus criou um menino e criou a menina. Então, para ficar bem guardado em nossos corações, Deus criou o menino e a menina. Não criou outra situação. Não existe um meio termo. Eu preciso falar com vocês nessa ocasião, nesse momento, porque lá fora da igreja, do contexto da igreja, dizem coisas contrárias, não é verdade? Existe outra situação, mas Deus criou só o menino e a menina. Estamos bem, né? Chegamos nessa conclusão, né? Esse menino, no futuro, quando crescer, ele vai casar com uma. Não é verdade? Eu era criança e quando eu fui crescendo e cheguei já na juventude, quando eu fiz 22 anos, eu casei com a Vandineia. E assim, mamães, vai ser com cada um de vocês, viu? Quando o bebê começar a crescer, igual meu bebê, crescendo, vai chegar um momento, não é, Tia Ruth? Sempre chega, né? O bebê cresce, o bebê, ele casa. Então, o menino casa com a na hora certa, sob a bênção do pai, né? Agora, quantos livros tem a Bíblia Sagrada? Alguém sabe? Cadê a professora de escola bíblica dominical aí? Quantos livros a Bíblia Sagrada tem? Hein? Quantos? Ó, tem algumas dicas lá, ó. 50, ó, 73, 65 e 66, não é? Calma aí, ó. Então chegamos ao consenso que é 60 e parabéns a vocês, parabéns às titias, às professoras de escola bíblica dominical, aos papais que ensinaram certinho, 66 livros, né? Olha o correto que Jesus nos ensinando aqui, né? Parabéns para vocês, viu, meus amados? Vocês são muito espertos. Agora, qual é, se Gênesis era o primeiro livro da Bíblia, qual é o último livro da Bíblia? Qual é o último livro da Bíblia? É? Apocalipse? É isso mesmo? Opa! Apocalipse, chegamos à conclusão então que é isso mesmo? Ele é o último livro da Bíblia? Ah, então vamos ver lá. Você pode dar nós. Apocalipse, parabéns para vocês. Vocês, ó, parabéns para as filhas de escola bíblica dominical, hein? Se vocês estão aprendendo certinho. Mas enfim, quem tem medo de ler o livro de Apocalipse, né? Porque tem tantas coisas lá, não é verdade? Tantas simbologias, tem tantas ilustrações. Fala para quem tem adulto que tem medo, né? Eu vou confessar que alguns anos atrás, no início da minha fé, eu nem gostava de ler o livro de Apocalipse, porque eu ficava com medo, sabe? Tantas coisas que eu via lá, que estão escritas na verdade lá. Tem alguém que se encoraja a dizer, eu tenho medo de ler Apocalipse aqui. Alguém já leu? Você tem medo de ler Apocalipse? Tem medo? Por quê? Alguém adulto aqui fala? Né? Todos, né? Alguém já leu? Alguma criança já leu o livro de Apocalipse? Você não leu? Misericórdia! Você já leu o livro de Apocalipse? Mas enfim, né? Olha que interessante, olha. O último livro da Bíblia, presta atenção, pensada, ó. O último livro da Bíblia é um livro de esperança. Sabia?
que o último livro, se tem um livro de esperança na Bíblia Sagrada, é o livro de Apocalipse. É um livro que nos enche de alegria, de esperança e de fidelidade a Deus. Sabia disso, criança? Sabia? Agora, o contexto lá do livro de Apocalipse. Alguém sabe como é que foi escrito o livro de Apocalipse? Vou segurar aqui e vamos lá. Alguém sabe como que foi escrito? Ó, o João, foi ele que escreveu o livro de Apocalipse lá, né? Vocês sabem disso, ó, presta atenção. João ele foi levado lá para a ilha de Patmos. Infelizmente, né, o Império Romano começou a perseguir ele, e aí pegou o João, já velhinho, e falou para ele: ó, para nós não matarmos você, nós vamos colocar você lá na ilha de Patmos, bem sozinho lá. Enfim, ele ficou muito triste, não é verdade? Entristecido, ó. E aí o que acontece? Aí Deus visitou ele lá na ilha de Patmos. Você sabia que Deus visita as pessoas? Sabia que o Deus que nós servimos é um Deus vivo? É um Deus que cura? É um Deus que visita as pessoas, visita as crianças, que ouve a oração dos seus servos. Às vezes, né, assim como João, nós estamos sozinhos, passando por um momento de luta, passando por um momento de adversidade, e às vezes pensamos assim: Deus não está me vendo, Deus não está assistindo aquilo que eu estou passando. Mas eu quero deixar para você, viu, criança, que Deus está com os olhos sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, adulto, que mesmo você passando por adversidade, mesmo passando por luta, às vezes sentindo-se rejeitado e isolado, Deus está com você, vendo tudo que você está passando. Você não está só, viu, criança? Aí Deus falou para João: ô João, escreve aos meus servos. Aí João pegou a caneta dele, né? Pode falar, Senhor. Escreva aos meus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Olha que interessante. As coisas que brevemente vão acontecer. Essas coisas ainda vão acontecer. Nós vamos ver o que vai acontecer. E o livro de Apocalipse significa... Estão comigo? Livro de Apocalipse significa revelação. Deus estava revelando a João o que aconteceria nos últimos dias, caminhando. Olha que interessante. Deus, ele dá uma sondada no que está acontecendo nas igrejas lá da Ásia Menor. Aí Deus sonda, né? Vai vendo o que está acontecendo, e ele fala para João assim: ó, João, escreve aí as coisas que estão acontecendo. E aí João começa a escrever, e Deus fala para João assim: eis que sei as tuas obras. Eis que Deus sabe as suas obras. Você sabia? Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, estamos fazendo algum serviço. Eu quero dizer para você que Deus sonda aquilo que nós estamos fazendo. Os olhos de Deus, eles estavam sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e Pérgamo, sobre aquelas igrejas. E eu quero dizer para você que os olhos de Deus, crianças, estão sobre a igreja do Jardim Olímpico. Estão sobre a nossa igreja fé, sobre as nossas vidas. Às vezes nós pensamos assim: Senhor, mas o que está acontecendo? Senhor, será que o Senhor não vê o que está acontecendo na minha vida? Eu quero dizer para você que os olhos do Senhor, eles estão voltados para essa igreja, para as nossas vidas. Sabia que Deus está com os olhos dele sobre a sua vida, cuidando de todo momento da sua vida, Deus, a todo instante. Alguma coisa nós pensamos, né? Está fora do controle. Alguma coisa a gente pensa assim: Deus perdeu o controle da situação. Mas eu quero dizer para você que Deus tem todo o controle. O controle de todas as coisas, até mesmo de um formigueiro que tem lá no quintal da sua casa. E Deus dá um diagnóstico daquelas igrejas.
algumas igrejas ele aprova, algumas igrejas ele repreende, e ele ainda continua a falar na sua casa. Ele continua, ele está com os olhos voltados para a nossa igreja. Nada pega Deus de surpresa. Ele não está alienado do que está acontecendo, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Eu já estive em lugares tão distantes aqui no Brasil, e aí às vezes Deus pegava e usava alguém. Assim diz o seu Deus para ti. Os olhos de Deus estão em todo lugar, em todo lugar, e oxalá na sua vida, viu? Aí no capítulo de número 4, depois que Deus fala para João, no capítulo 2, no capítulo 3, Deus começa a falar para João: João, vem aqui em cima que eu vou te mostrar uma coisa. E aí João escreve lá no livro de Apocalipse assim, ó: eu vi uma porta aberta no céu, e a voz do trombeta falar comigo: sobe aqui, irei mostrar as coisas que depois devem acontecer. E ele foi arrebatado em espírito. Deus fala para ele sobre selos, sobre 7 trombetas, sobre taças de coisas que simbolizam o juízo de Deus sobre a terra. Por quê? Porque a terra, ela já não está fácil, não é verdade? Está fácil viver aqui na face da terra? Está fácil viver aqui no Brasil, Pedro? Hein? Está fácil viver aqui no Brasil? Está fácil viver no mundo? Hein? Está fácil? Não está fácil, né? Deus fala para João assim, ó: escreve sobre os juízos que vão acontecer. Agora, poluição, já não está acontecendo poluição? A poluição já está acontecendo, não é verdade? Outra coisa, ó, vai ficar pior, viu? Se hoje já está um pouco insuportável viver, presta atenção mesmo, vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior. Incêndios, né? O ano passado, no mês de setembro aqui no Brasil, houve incêndios de tal forma, de tal maneira, que foi algo que trouxe muitos prejuízos à saúde de muitos. Mas naqueles dias vai piorar, sabia? Eu não estou sendo pessimista, adultos, mas vai piorar. Olha, guerra, está vendo? Alguém está vendo ali? Vocês estão conseguindo ver lá na frente? Não está tão nítido para vocês, ó. Essa é uma imagem, crianças, se vocês conseguirem ver ali, ó, é da guerra atual aqui da faixa de Gaza, que estão tentando a paz aí, né? Começou a buscar uma paz aí dentro, alguns dias atrás, né? Mas eu quero dizer para você que, segundo a palavra de Deus, conforme escreveu Mateus a partir do capítulo 24, elas vão se intensificar. Elas vão piorar, né? Parece que até o tio Marquinhos está trazendo só más notícias, né? Meu Deus, meu Marquinhos, eu estou com medo já de tudo que você está falando, né? É verdade, guerras, explosões, não é verdade? Acontece isso ou não? Aqui em Cachoeira Paulista, nós não vemos essas situações nitidamente, mas em outras capitais do nosso país, nós vemos essas coisas. Agora, lembra-se do Covid-19? Alguém passou pelo Covid-19 recente na nossa mente, não é verdade? Todo mundo lembra, né? Foi tão difícil ficar em casa, né? Foi tão difícil ir para a escola. Vocês se lembram que tinha que usar máscara? Alguém lembra que tinha que usar máscara? Que triste, né? O Evangelho de Mateus fala que isso é somente o anúncio daquilo que vai se tornar ainda cada vez pior. Meu Deus, eu estou ficando com medo mesmo, viu? Fala de fome. Alguém aqui, ninguém de nós passou fome ainda, não é verdade? Todo mundo já tomou um lanchinho da tarde, né? Todo mundo jantou ainda não, né? Mas enfim, muitas crianças estão morrendo de fome. Muitas crianças ainda passam fome, ó. Só no Brasil, segundo esses dias uma pesquisa que eu vi, falaram aí que é menos, né? Saiu do raio de fome, mas ó, mais de 6 milhões ainda passam fome, segundo uma pesquisa aí, contrariando, né? Algumas pesquisas, algumas falas aí, né? Mas enfim, aí eu vou voltar
lá para... Como é isso? Eu vou voltar lá para o Evangelho, para o livro de Apocalipse. Vi uma porta aberta no céu. E aí Deus fala para João assim: sobe aqui, eu vou mostrar algumas coisas que vão acontecer. E logo ele foi arrebatado no Espírito. A trombeta celestial soará. A trombeta celestial soará. E todos irão ouvir a trombeta celestial? Não. Nem todos irão ouvir a trombeta celestial. Somente aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente ouvirão o soar da trombeta, crianças. Somente aqueles que verdadeiramente entregaram suas vidas para Jesus ouvirão a trombeta soar. Somente aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Senhor Jesus ouvirão a trombeta celestial soar. Não é toda a humanidade. O primeiro momento é para os salvos. E olha o que vai acontecer antes de todas as coisas acontecerem definitivamente. É a proteção para eles. Olha o que vai acontecer com a igreja. A trombeta celestial soará. Antes de todas essas coisas acontecerem. Está vendo? A trombeta celestial soará. E olha o que vai acontecer com a igreja, ó. Está vendo aqui, crianças, o que vai acontecer com a igreja? Está vendo o que vai acontecer? Vou aqui para um pouquinho para baixo, aqui novamente, para quem está aqui perto. A trombeta celestial soará. E aqueles que lavaram suas vestes. Olha o que vai acontecer. Jesus virá nos ares, nas nuvens, a encontrar-se com Ele nos céus, a encontrar-se com Jesus nos céus. É isso que vai acontecer, igreja do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz: porque Jesus descerá do céu com voz de arcanjo, trombeta, e os que morreram em Cristo, a trombeta celestial soará. A trombeta celestial soará. Diz a Bíblia Sagrada, antes de tudo isso acontecer, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. O arrebatamento, igreja do Senhor, jovens, crianças, é o casamento de Jesus com a igreja. Por favor, olha o que diz o texto sagrado: os vivos serão arrebatados e os mortos ressuscitarão primeiro. Por favor, queridos. Os mortos
é chegado. E a noiva do Senhor Jesus, ela vai ser recebida pelo Senhor dos céus. A noiva de branco, pura, sem mancha, sem mácula. E aí, Jesus vai receber a noiva dos céus, né? E só para entendermos, crianças, o arrebatamento da igreja, aqui comigo, será o casamento do noivo Jesus com a noiva, que é a igreja. Amém? Amém. E aí diz João que Deus enxugará toda a lágrima dos olhos. Foi fácil chegar aqui? Foi difícil a caminhada? Foi? Quantas lutas, não é verdade? Noiva? Adversidades, né? Não importa a caminhada, o importante é que você chegou aqui. O importante é que você está no céu, subir com você nos céus. Deus enxugará toda lágrima. Por isso eu digo a você, igreja do Senhor, nessa noite, aguenta firme. Vai valer a pena a fidelidade, a obediência a Deus. Aleluia. Eu sei que a sua jornada tem sido difícil. Eu sei que as suas lutas, eu sei que tem dias que são de lágrimas, que parece que nós não vamos aguentar. Mas vai valer a pena a fidelidade, a obediência a Deus. Haverá uma recompensa eterna em nome de Jesus. Então receba a graça do céu nessa noite, receba a força nessa noite, receba ânimo dos céus em nome de Jesus. E naquele grande dia, Deus levará a sua igreja a morar com Ele nos céus, onde cessará toda lágrima, cessará todo pranto, toda luta, por favor. E então, por favor, iniciará o texto base, conforme as tias proporam. Aleluia. E demos glória, porque chegou as bodas do Cordeiro. Chegou o momento tão esperado da igreja do Senhor. Nós já fomos arrebatados, nós já estamos morando no céu. E agora, posterior ao casamento, o que vem depois do casamento? Hein? É festa, é alegria, não é verdade? As bodas do Cordeiro significam um banquete após o casamento. Será o momento, olha que interessante, de nós recebermos o nosso galardão. Sabe, tia, o que a senhora faz, o que as senhoras fazem, há uma recompensa. Sabia? Há uma recompensa. Talvez o homem não reconheça, talvez o homem não veja, porque eu sou falho, não é verdade? Talvez eu não veja o que você está fazendo aí pelos bastidores, mas Deus está vendo. E Ele registra tudo. O próprio João fala que haverá a abertura dos livros, que está registrado tudo o que você está fazendo para o Senhor. E haverá galardão para a noiva que está pura, que não pecou, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E então haverá, num certo momento, nas bodas do Cordeiro, a entrega dos galardões. As bodas fora de festa. Olha que interessante. Eu estou aqui com Moisés, eu estou aqui com Davi e Isaac, todos que morreram em Cristo antes de Jesus, eles ressuscitarão para estar com o Senhor nos ares, para estar com o Senhor nos céus. E nós, a igreja do Senhor, nos encontraremos com Ele, e nós
estaremos com o Senhor para sempre nos céus, onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, cessará todas as coisas. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E por que eu trouxe um cordeiro aqui, criança? Olha aqui o meu cordeirinho aqui, ó, tem um banhinho nele, faz tempo que eu tenho esse cordeirinho. Sabe, desde o Antigo Testamento, quando o cordeirinho era imolado, ele apontava para Jesus, que era o cordeiro semântico. Olha que bonitinho ele, ó. Tá vendo? Limpinho, bonitinho, inocente, né? João viu ele e falou assim: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí eu volto novamente na pergunta: todos participarão da festa? E aí? Todos vão participar da festa? Você participa de todas as festas? Hein? Não. Vou voltar lá para o mesmo caso do arrebatamento. Quem não lavou as vestes do sangue de Jesus, quem não se arrependeu dos pecados, quem não pediu perdão, quem não aceitou o convite do Senhor Jesus. Cadê minha vida? Deixa eu ver se eu tenho esse convite aqui, se eu não recebi perdão. Deixa eu ver, eu não trouxe aqui meu convite. Não trouxe. Segunda pergunta. Eu trouxe? Não trouxe. Mas enfim. Olha, só participará dessa festa das bodas do Cordeiro aqueles que anteriormente aceitaram o convite de Jesus. Sabia? Somente participa de uma festa aqui na terra quem é convidado, né? E lá nos céus não dá para entrar sem convite, sabia? Não dá para entrar sem convite. E Jesus continua fazendo ainda esse convite, sabia? Vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Jesus ainda continua fazendo o convite a todos: entregue o seu caminho a mim, confia a mim, e tudo eu farei. Agora eu pergunto: quem quer participar dessa festa tão linda, que está sendo preparada pelo próprio Jesus nos céus? Quem quer participar dessa festa? Tem que entregar a sua vida para Jesus. Tem que entregar a sua vida para Jesus. Talvez nas bodas do Cordeiro você deseja ver um familiar seu, não é verdade? Agora, pela fé, profetiza que uma daquelas cadeiras ali, de maneira simbólica, o seu familiar vai sentar nela com você um dia. Continua falando para ela, o convite de Jesus ainda continua fazendo, porque depois do arrebatamento não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. A hora é agora. Hoje é o momento. Posterior não vai ser mais possível. O convite de Jesus ainda está sendo feito a cada um de nós, a cada um de vocês, crianças. A hora é agora. O momento é hoje. O amanhã nós não sabemos, porque o arrebatamento da igreja ele pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que nem mesmo eu chegue a concluir essa palavra. São 8h31 para as bodas do Cordeiro, para a segunda vinda de Cristo. Há sinais. Agora, para arrebatamento não existe sinais. Não existe sinais. Pode acontecer agora. Pode ser às 8h32 acontecer. E quem não aceitou o convite de Jesus não vai ter o direito de participar das bodas do Cordeiro. Pastor, posso fazer uma oração? Eu concluo a minha palavra nessa hora. Que tema difícil para mim, viu? Talvez foi o tema mais desafiador da minha vida ao longo do tempo pregando, viu? Para adultos e para crianças. Mas mexeu com a minha estrutura. O que falar de maneira clara e objetiva para as crianças, para a igreja, de uma visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, pentecostal clássica. Ensinei conforme a Bíblia Sagrada ensina. E agora eu quero
fazer o convite de Jesus. Se eu estou aqui fazendo esse convite de Jesus, depois do arrebatamento, não vai dar tempo. Depois do casamento, não será mais possível. Existe alguém nessa noite que aceita o convite de Jesus? Vinde a mim, eu quero fazer morada no seu coração. Eu quero fazer morada na sua vida. Existe alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para o Senhor? É muito sério, viu? Eu não quero ser fatalista, mas olha, as coisas vão piorar, viu? As coisas vão piorar. Talvez a gente pense assim, mas o Covid, né? Nós já superamos. Vão piorar, viu? Sem ser fatalista, viu? Mas as coisas vão, mas eu não quero, sabe por que eu falei que o livro de Apocalipse é um livro de esperança? Porque nós não vamos passar por isso. Nós não precisamos passar por isso. Se você desejar hoje, você não vai passar por essas situações. Tem uma alma para Jesus que ela está na proximidade, ela está fora. Vamos respeitar ela. Glória a Deus. Uma alma aceitou o doce convite de Jesus. Existe mais alguém nessa noite que deseja aqui entre nós aceitar esse convite? Mais uma? Mais uma? Aqui? É a segunda pessoa? Uma só? Se quiser vir aqui à frente, não quero externar a vida de ninguém, viu? E eu quero orar pelas crianças nessa noite, viu? Quero orar pelas crianças. Eu posso colocar de pé? Igreja, nos coloquemos em pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite pelas nossas crianças. Vamos orar pela igreja de Cristo, porque a trombeta celestial soará, e pode ser a qualquer momento. E se nós não estivermos atentos, nós não iremos ouvir a trombeta celestial soar. Pode ter tempo de igreja, pode ter cartão de membro, pode ser dizimista, pode ser qualquer cargo na igreja. Se não se arrependeu dos seus pecados, não vai haver o som da trombeta. Como que Deus é justo, não é verdade? Como que Deus é justo? Eu sou grato a Deus porque o Senhor, essa alma para Jesus, eu sou grato a Deus porque o Senhor é justo, não é verdade? Porque às vezes a gente pensa assim, Deus não está vendo, Deus não está enxergando, mas olha, haverá uma seleção, viu? Deus é seletivo. Deus é seletivo, nós somos seletivos. E Deus vai separar para si a sua noiva. Vamos orar? Eu quero orar por todas as crianças também nessa noite, em especial essas crianças aqui. Vocês podem descer um pouco do céu e vir aqui perto do tio? Bem devagarzinho para não cair, viu? Bem devagarzinho. Vamos orar por essa vida. Vamos orar por essas crianças, para que Deus continue guardando as nossas crianças, as nossas famílias. Vamos orar para que Jesus, olha que cena linda, irmãos. Olha quantos assembleianinhos que vão continuar falando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Glórias a Deus. Que alegria para o meu coração ver esses assembleianinhos e os outros aqui na nave da igreja. Vamos orar por eles, pela igreja do Jardim Europa, pela vida dos nossos pastores, pelas tias e por essa alma que recebe a Jesus nessa noite. A festa dos céus nessa hora, amém? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, por essa vida, Jesus, que aceita o teu convite nessa noite, que te recebe como um único, suficiente e exclusivo Salvador. Senhor meu Deus, apaga os pecados, Senhor, dessa jovem, escreva o nome dela no livro da vida. Deus querido, Deus amado, faz, Senhor, a vida dela uma nova história, um novo momento. Entra, Senhor, na vida dessa jovem para a honra e glória do seu nome. Te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha abençoar, Senhor, esse grupo de crianças
nessa noite. Senhor, leva-nos em paz, e que esta palavra, Senhor, possa ter trazido aos nossos corações um despertamento, porque o Senhor vem buscar a tua noiva. Deus querido, Deus amado, que a tua palavra, Senhor, continue a falar em nossos corações. Assim rogamos, no precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade.